Passo então a palavra ao Sr. Jorge Nogueira Borges. Bem, como já reparámos, já arrisquei tudo que tinha aqui, portanto. Eu vou falar primeiro. Falar primeiro, muito obrigado. Em primeiro lugar, sou do Major General Jorge Aires e agradeço o convite. O desafio é mais um desafio. Foi nesse sentido que entendi a sessão de debate, sobretudo para depois responder a perguntas, tendo eu o privilégio de estar no Ministério da Defesa Nacional e receber determinado tipo de informação. Independentemente de no Ministério, as minhas funções são de, como sabem, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Estou ligado aos vários camaradas que estão em funções, ou camaradas, ou civis. Sou dos membros do painel, sou alguém que já não via há muito tempo, no Costa Carrilho, na altura lidei exatamente no Comando Pessoal e depois no Instituto, Coronel Carlos Ferreira, todos os presentes. Um abraço do Alperia Pis, com quem tive antes de ir para aqui, com alguns que o conhecem bem, que faz parte, tal como eu, isto é para introduzir, da SECS. Ou seja, eu estou aqui como coordenador, como disse o já, como coordenador do Observatório de Segurança da SERS. Esta Associação para o Desenvolvimento Económico e Social que funciona desde 1970, no fundo é um think tank, mas que a componente da segurança e defesa só existe desde 2021, quando foi o 5º Congresso, em Lisboa, em que o Dr. Álvaro Beleza entendeu que, antes da guerra da Ucrânia, em função da situação que nós estávamos a viver, os militares e também os polícias, em geral, entendeu que devia criar um observatório e pôr também na SERS, que é fundamentalmente centrão em termos políticos, com os políticos lá todos metidos, sejam eles da maçonaria, da Opus Dei, ou seja lá do que for, entenderam que era fundamental estes militares entrarem e entraram juntamente com os civis com formação diversificada. Portanto, o Observatório, eu participei inicialmente, isto é bom explicar, e participei inicialmente como convidado, depois o senhor, o Dr. Álvaro Beleza enviou comigo no bom sentido para me pôr a coordenar um conjunto de pessoas que eu depois juntei, mais civis curiosamente, desde polícias e juízes e professores, e isso é que é importante, ter este núcleo que depois dificulta a minha vida de tal maneira que quando eu olho para os grupos de trabalho e acompanho os grupos de trabalho, nem vos digo. Este ano eu criei 4 grupos de trabalho, o relatório apresentei recentemente e foi logo alvo de grandes críticas, ainda bem, já estou como um camarada que me dizia, ainda bem critico, não é um sinal, mal era não criticarem, mas dos grupos de trabalho, um curiosamente tinha a ver com a Constituição, que eu pensava que ia falar aqui e não vou falar, outro tinha a ver com o recrutamento e retenção de militares e polícias e guardas, só vou falar da parte dos militares, outro tinha a ver com o modelo de Serviço Nacional de Cidadania, e outro tinha a ver com o grande problema que vamos ter até ao final do ano, direto ou indiretamente, que obviamente tem a ver com a sustentabilidade das Forças Armadas, que foi agarrado pelo General Cruz da Força Aérea e por outros civis que também estão no grupo, mais para a parte de, que não vou falar aqui, mas se vierem as perguntas com todo o prazer, mais para a parte de leis de programação, lei de infraestruturas militares, que é o que hoje nos jornais e vejo no Expresso, e ainda outras coisas que eu infelizmente já sei, às vezes é bom já não saber, que há de aparecer nos jornais em breve, e que se calhar neste fórum, daqui a pouco, se perguntarem, eu respondo. Tem a ver com a porcentagem do PIB da defesa, e não é só na parte dos equipamentos. Não tem a ver só com os 120 milhões que atribuíram agora estes 5 milhões. Ora bem, eu de qualquer maneira, este grupo, nós quando trabalhámos com este enquadramento internacional, em termos de segurança e defesa, mas depois também com questões, nós fomos atravessados, eu costumo dizer, pela guerra da Ucrânia, pela guerra de Gaza, mas também depois entendemos na SERS fazer um inquérito nacional que finalmente trabalhou as questões da segurança e defesa. E eu gostava de relembrar alguns desses aspectos que têm a ver hoje com esta discussão. Em primeiro lugar, nesse inquérito alargado a cerca de 900 pessoas, a muito mais, mas que responderam a 900 pessoas, que o Estado deve aumentar o investimento na defesa, mesmo que isso implique cortar o investimento noutras áreas. Nesta conjuntura é muito diferente de há 5 anos atrás, 47% dos portugueses concordaram, 27% discordaram. Depois que o Estado deve voltar a instituir o SMO,
de forma a assegurar que as Forças Armadas possuam efetivos suficientes para garantir os compromissos de defesa. Isto inverteu completamente os estudos que nós estávamos a acompanhar no IDN, Instituto da Defesa Nacional, para valores favoráveis, ou seja, 47% a favor e 37% contra. Depois que o Estado deve criar um serviço de cidadania próprio, é obrigatório, onde os jovens possam servir uma instituição de interesse nacional, inclusive na área da segurança e da defesa. Aqui, então, ultrapassou tudo o que era as nossas percepções, ou seja, 63% a favor. Ora bem, isto depois foi publicado, foi discutido, aliás, nós dois estivemos, inclusive na Antena 1, a discutir tivemos as coisas a discutir estas questões e foi um chamado de atenção para a sociedade, mas também para os políticos. Estes inquéritos também pressionam os políticos, eu sei, obviamente, depois tivemos a discutir mesmo internamente no próprio Ministério da Defesa, andaram a discutir estes inquéritos. Internamente, isto é para dizer, enquanto estávamos a trabalhar estes grupos, internamente fomos atravessados também por uma diminuição crescente do número de militares, que já vinha, e bem, o Sr. Almirante já focou aqui, eu tenho aqui outros dados, mas não são muito diferentes, obviamente são em 10 anos de 20%. Fico por aqui, nós sabemos que estamos com 23 mil homens nas Forças Armadas, só a título de exemplo para quem é do Exército e quem não é, para todos nós, ao Exército faltam neste momento 250 oficiais, 500 sargentos, 5 mil praças e 400 civis. Não, a gente esquece disso, mas isto tem a ver com outro tipo de coisas. E, portanto, depois a seguir somos atravessados por um novo governo constitucional. Portanto, este governo, o 24º, que entretanto publicou e publicitou os 5 diplomas promulgados ontem pelo Presidente da República. Esses 5 diplomas, todos nós acompanhados, e são importantes, obviamente que condicionaram o trabalho do grupo, porque tinha uma série de medidas, algumas delas vieram nos diplomas, não é? E agora é preciso analisar as consequências, mas faltam lá medidas. Os próprios chefes militares com que eu falo, obviamente, também não concordaram com todas as medidas. As associações aqui presentes, felizmente, não concordaram com todas as medidas. As associações trabalham de baixo para cima e muito bem, os FIAs militares de cima para baixo, mas, seja como for, eu, como lidei com todos, tenho a noção que, efetivamente, há muita coisa para fazer e esse foi, curiosamente, o discurso que chegou por outros canais ao Presidente da República ontem, quando anunciou que promulgou as medidas, ontem dizia, dir-se-á que é pouco, mas é um começo. Isto foi muito importante, ser o Comandante Supremo das Forças Armadas a dizer isto. E ele disse exatamente porque tem pessoas à sua volta que lhe disseram que estas 5 medidas podem ser usadas como instrumento de política agora para esta fase em que nos encontramos, e foi, não vou citar o que é que disse ontem o Sr. Ministro da Defesa, aqui não é meu chefe, eu dependo dele diretamente e despacho com ele, já tive uma ministra e outro ministro, já estou com 3, desde que estou ali na Comissão. Independentemente disso, ele esteve agora no Fórum de Recrutamento da Força Aérea no Teatro de Itália e que falaram destas questões todas de recrutamento e de retenção, com alguns dados que eu tenho aqui e que já vou salientar. Mas isto para dizer, independente de todos nós sabemos quais são os 5 diplomas, agora o que interessa é saber para mim, as consequências dos 5 diplomas e aquilo que falta aos diplomas trabalhar, que é aquilo que fundamentalmente nós queremos discutir aqui e ajudarmos uns aos outros. Ora bem, para nós, eu ontem falava com os comandantes de pessoal, a quem tive que fazer perguntas, para nós, quem tem capacidade de decisão ainda, para os comandantes, e era isso que eu ensinava como comandante da Academia, ou como professor, a gestão dos recursos militares das Forças Armadas, para não chamar recursos humanos, depois destas definições do Sr. Almirante, eu já estive aqui a corrigir muita coisa, para nós, obviamente, aquilo que é a gestão dos comandantes, seja a que nível for, é o equilíbrio delicado entre a satisfação das exigências operacionais, nós militares, e a gestão das necessidades e das expectativas. Ora bem, há comandantes que não ouvem os subordinados. Eu comandei muitos anos, como sabem, e mais de 13 anos de comando de unidades, 13, e ouço muitas pessoas. Faz parte do meu ADN, e nesse sentido eu queria trazer esta frase, porque quando eu falava com eles, é evidente que eles estão preocupados, o sistema às vezes engole,
Ora bem, agora vou falar então da questão do recrutamento e da retenção daquilo que foi o grupo de trabalho, que tem 28 páginas, que eu traduzo por uma página e meia, mas essas 28 páginas têm reflexões que eu acho que são importantes. Eu depois vou divulgar e vai ser publicado pela SEDES esse relatório, que também tem almirantes, à frente do relatório, e civis, curiosamente, não são só militares que estão ligados a essa. A questão que o Sr. Almirante referiu, ainda bem que foi eu o primeiro a falar, porque é importante recordar as componentes conceptuais. Eu acho que foi importante recordar. E também é importante recordar as razões. Nós ali tentamos as soluções. É evidente que as soluções não estão muito diferentes das razões. Basta satisfazer as razões para termos as soluções. Ora bem, aqui eu vou buscar agora ao escrito do meu grupo de trabalho respectivo, caracterizando o necessário contexto político, demográfico e de segurança, em que o grupo de trabalho destaca os recursos humanos, ou neste caso militares, como o fator mais crítico para as Forças Armadas, quer no que respeita à seleção e ao recrutamento, quer relativamente à capacidade de retenção, incluindo a gestão de talentos, incidiu o seu esforço na apresentação de soluções a tomar por parte dos decisores políticos e das chefias militares, independentemente de terem sido atravessados por estes 5 diplomas. Nos aspectos gerais, o grupo de trabalho destaca que, independentemente das medidas mais recentes, que deverão ser alvo de acompanhamento no que se refere às consequências, designadamente as decorrentes dos aumentos dos salários, em particular dos escalões mais baixos, que me preocupam sempre mais, propriamente mais elevados, atrair e reter pessoal com elevadas competências técnicas e analíticas será cada vez mais difícil face à concorrência do setor privado, tornando-se um dos maiores desafios nos próximos anos. Isto é uma frase normal. Isto é mais ou menos lá para a Alice, sobretudo para as associações, isto é lá para a Alice. Agora, eles refletirem, portanto, o documento de 28 páginas sobre promoção e divulgação, é diferente de recrutamento, é diferente de valorização da profissão militar. Eu aqui achei muito interessante a abordagem do Sr. Almirante na parte final, reparar, quando falou do IASPA. E o IASPA não é para os oficiais de quadro permanente, já estamos na fase, dou a informação, porque ainda não saberão alguns. O General Safino vai sair do IASPA, está acabado de sair, e vai tomar posse na próxima segunda-feira como Secretário-Geral do Ministério. O IASPA, quem está, isso aí não posso dizer com certeza, já sei quem vai, mas quem vai é uma pessoa que conhecem a maior parte dos camaradas, sobretudo do Exército, mas que é uma pessoa muito empenhada e que é muito meu amigo, e que eu já sei vai ter a mesma postura que teve o Serafino e não conseguiu. Estou agora aqui a falar sobretudo para a Associação Nacional de Praças, não conseguiu, apesar de nós andarmos a lutar uns ao lado dos outros, que o IASPA depois trabalhasse o apoio também às praças em regime voluntário e aos sargentos e aos oficiais em regime voluntário. Eu acho que isso valoriza a profissão militar muito mais do que as pessoas possam pensar. Este é só um pormenor em função da conjuntura atual. A estratégia de gestão das carreiras militares, isto é muito importante para as chefias militares, eles dão aqui alguns conselhos. A divulgação da cultura de defesa na sociedade, isto também é muito importante, há de trabalhar mais em conjunto, e por isso eu vou falar do Serviço Nacional de Cidadania, que ao contrário do que disse o Sr. Ministro, que é meu chefe, ao contrário do que ele disse, não tem nada a ver com o serviço militar, eu já vou explicar a seguir, já lhe expliquei, no dia que ele disse isso, mandei logo no meio, foi direto, e eu vou explicar porque é que estamos a trabalhar isso, e como isso também é importante para todos nós militares, e para a sociedade portuguesa em geral, mas não tem nada a ver com o sistema de serviço militar. A constituição de uma reserva operacional, mas só se consegue ter a reserva operacional se houver recrutamento, se houver retenção. Discutimos o serviço militar obrigatório e, independentemente daquilo que foi o resultado favorável do inquérito a meio do trabalho, não concordamos com o serviço militar obrigatório, ponto. Sobretudo nos moldes em que é trabalhado, que é pensado pela maior parte das pessoas, e nós já o vivemos e convivemos com ele. Portanto, eu fui comandante do regimento em 2000, fui sendo comandante sempre, mas pronto, quando comandei o regimento anterior em 2004, obviamente, em 2006 a 2008,
obviamente senti as consequências dessa medida que já vinha de 99, portanto não foi um processo de 2004 a cá, nós vivemos isso, os cristãos, portanto, vivi e convivi com o serviço militar obrigatório e não concordo, nem o meu grupo, felizmente, concorda minimamente com esse modo. O mundo mudou completamente e quando falamos em serviço militar obrigatório, nós apresentamos no relatório, apresentamos vários países em que dizem que é serviço militar obrigatório, mas no nosso conceito é um serviço misto, não tem nada a ver com serviço militar obrigatório, com raras exceções, 2 ou 3. O resto dos 9 países é tudo serviço misto. No conceito, parece serviço militar obrigatório, na realidade é completamente diferente. Eu estou a falar, por exemplo, da Noruega, o meu cunhado é norueguês, e tenho outro que é belga, portanto, as situações são muito diferentes e isto é importante discutir. E depois outra questão que foi discutida foi a questão da contratação de estrangeiros. Nós, foi uma discussão interna, eu imagino, enorme. Aliás, pronunciámos a determinada altura, eu tenho pessoas que se opõem completamente à contratação de estrangeiros e outras que estão a favor, mais ou menos na linha de solução dos Estados Unidos da América, que é obrigá-los a fazer. Eles estão lá há 3 anos, depois ganham a cidadania e, portanto, como eu tenho constitucionalistas no grupo, considero isso perfeitamente inconstitucional em Portugal, portanto, seria uma situação diferente aquela de solução também mas não é esse não é o problema principal, nem é a solução principal. A determinada altura, politicamente, para fugir às questões, algumas foram resolvidas agora, o poder político entendeu ir atrás desse tipo de discussão, que é muito interessante, mas que depois, para nós, e as associações, sobretudo, devem ter ficado como eu fiquei, que estava nestes grupos, queria apresentar outras coisas, e nós desviámos completamente o assunto. Isto para mim não é prioritário, isto para mim é um fait-divers para afastar dos reais problemas das Forças Armadas. Para mim, felizmente, para o grupo de trabalho, como me apresentaram, como poderão ver depois em tudo. Ora bem, eles terminaram o grupo de trabalho deles com algumas questões que eu achei muito interessantes. Será que podemos limitar-nos a olhar para contingentes e números, mesmo que se procure antever como poderá evoluir a população residente em Portugal? Isto é muito importante. Dado que o serviço militar não é obrigatório, há que considerar a vontade de adesão social e de pertença. Esta questão remete para percepções sociais, as condições de ordem económica e, sobretudo, para novos quadros e modelos de comportamentos e valores. Isto é muito importante para quem tem filhos e netos, percebe perfeitamente o que estamos aqui a dizer. Afinal, de quem precisamos? É preciso ter atenção, cá está, que as próximas gerações terão, e já têm, menos resiliência, menos paciência, valorizam menos a estabilidade no emprego e as funções a desempenhar e mais o individualismo e a vida pessoal. Ora bem, isto é que dá origem depois a repensar as coisas, como investir na sociedade, não tem nada a ver com o serviço militar, em cidadania, para que depois haja, digamos, para nós, mais tarde, no recrutamento das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança, digamos, um aumento da base de recrutamento com um espírito de cidadania que se aproximem mais. Por isso, já lá vou. O grupo de trabalho considerou que havia de ponderar aspectos positivos e negativos decorrentes do cumprimento do serviço militar. E na perspectiva de 2024, aspectos positivos ainda atrativos para pessoas menos qualificadas, ainda atrativo para pessoas com formação em áreas, em média, menos remuneradas e com menor empregabilidade, e atrativo em períodos de crise e de refúgio para o emprego, como eles dizem. Menos positivo, carreiras exigentes e sem vantagens comparadas com a vida civil, salários pouco atrativos no início de carreira e nada atrativos na segunda parte da carreira, 35 a 40 anos, e regime de pensões exatamente igual a outros trabalhadores, o que afastou incentivos que eram importantes, que nós já convivemos. Para o grupo de trabalho, eu arranjei aqui um resumo. Não existem fórmulas mágicas para melhorar a atratividade das Forças Armadas e o processo de melhoria terá necessariamente de passar por medidas remuneratórias competitivas com o setor privado, por melhores condições, não é aumentar para estar igual à polícia, é para ir ao encontro, que o incomodou-me particularmente. Aliás, o discurso político e o discurso, se me permitem, o nosso discurso como militares, independentemente de ser das associações ou não das associações,
não devemos falar dos outros, devemos falar de nós próprios, do valor que devemos ter na sociedade e da especificidade da instituição militar. Eu não me quero comparar a ninguém, eu sou melhor, eu sou pior, sou diferente, viram depois o que é que aconteceu com o ministro quando disse isso, e pelos vistos foi avisado a não dizer, mas continuo a dizer, por melhores condições de trabalho, por uma gestão de talentos de acordo com as suas competências, isto é muito importante, por uma liderança orientada para a promoção de uma mudança de mentalidades culturais e organizacionais que aposte na inovação e na formação e preparação pessoal para enfrentar eficazmente aquilo que nós entendemos em ambientes disruptivos e diversos. Ora bem, já falei da parte de serviço militar, falei da parte que sublinharam da especificidade das Forças Armadas e também, porque eu tenho lá GNRs e polícias e PJs, andam sempre à discussão, tenho um WhatsApp que é de loucos, é também a especificidade dentro das Forças de Segurança, entre a GNR, que é muito diferente das outras polícias. Portanto, isso é importante que faça parte. Agora, dados que eu vou trazer aqui, que são novos, nem ontem foram apresentados ao Sr. Ministro desta maneira, eu tenho mesmo fresquinhos, acabei de vos trazer. É assim, o Exército já não é uma percepção. Desde que foram tomadas as medidas, independentemente do diploma ter sido publicado há 2 dias, já não é uma percepção, já é uma realidade. Ou seja, o Exército estancou a retenção. A Força Aérea, os indicadores ainda não são tão drásticos, mas no Exército já são, em termos de retenção. Em termos de candidaturas, praças e sargentos, tendo em consideração o período homólogo, houve, e também em consideração outro fator que é muito importante, que é o trabalho desenvolvido pelos centros de recrutamento. É muito mais do que antes, em período homólogo. Ora bem, valores até 18 de setembro, valores acumulados, 18 de setembro de 2023, 2.415 candidaturas no Exército, neste momento há 2.804, ou seja, um aumento de 16%, quando estava em queda. Atenção, o aumento tem significado, porque antes disto era queda nos anos 80. Portanto, de repente passou a haver um aumento. Ora bem, o período que eu lhe pedi há pouco, 12 a 18 de setembro, havia de 67 candidaturas no Exército em 2003, houve 151 em 2020, um aumento de 125%. Ou seja, as medidas atuais, de qualquer maneira, têm mais progressões em praças e sargentos. E, sobretudo, nos postos mais baixos, no caso de sargentos. É assim, isto, se forem ver, e eu estive comandante da Academia há muitos anos e estive sempre responsável pelo recrutamento, ao contrário da Força Aérea, nós é que somos responsáveis por todo o processo. E as academias militares, eu perguntei aos outros comandantes, à Escola Naval também, as academias militares, os concursos já começaram antes, portanto agora estão na tanga, aquela parte. A nível de oficial, a situação tem-se vindo a degradar e, portanto, até abril, maio, continuou a degradar-se. Vamos ver para o ano. Portanto, eu não quero comparar isto com o que interessa mais, que é exatamente praças e sargentos agora, que foi os dados que eu indiquei. Isto foi só a nível, portanto, piorou. Não vamos preencher vagas para oficiais, em nenhum dos 3 ramos. Não vamos preencher as vagas e eu tenho a impressão que não vamos preencher numa percentagem mais elevada do que sempre. Só no tempo da guerra. Portanto, isto é também complicado. E, portanto, ficaram estes dados, depois daquelas apreciações genéricas para o lado. Agora, eu queria falar exatamente uma das soluções que a SEDES apresentou, se me permite, Sr. General, eu gostava de apresentar aqui, sobretudo, em face daquilo que disse o Sr. Ministro da Defesa, e com o qual a SEDES não concorda minimamente, a começar por mim, a falar meus camaradas e os meus amigos, lá estão. Aquilo que foi apresentado era exatamente para ir ao encontro de um aumento de base de recrutamento, mas não só das Forças Armadas, não só das Forças de Serviço de Segurança, mas de tudo que é setores do Estado que abrem concursos e não preenchem vagas na saúde, não preenchem vagas na justiça, não preenchem vagas, apesar de não ser pilar, mas para mim é na educação. E, portanto, são uma série de áreas e por isso é bom pensar o futuro no sentido de arranjar um sistema que outros países já façam, no caso da Áustria é a nossa grande referência, que outros países já tenham, no sentido de criar um sentido de cidadania dos jovens, adaptado aos novos tempos, ao século XXI, não é ir lá buscar serviços cívicos. Isto não é um serviço cívico, não tem nada a ver com o serviço cívico.
O serviço cívico, algumas pessoas não sabiam, pelos vistos, quando falavam. O serviço cívico, como nós sabemos aqui, era uma alternativa da mesma penosidade e duração, porque é assim que vem, até vem na Constituição, quem trabalha mais a Constituição sabe, para quem não cumpria o serviço militar obrigatório. Nada de misturas, não tem nada a ver. Portanto, quando estamos a falar em cidadania, não tem nada a ver com o serviço cívico. Portanto, criar um Serviço Nacional é criar coesão, sobretudo incentivar os jovens a um conhecimento maior da sua sociedade, nas quais também está a administração interna e a saúde, desculpem, neste caso também as Forças Armadas. Ora bem, é um novo serviço que se pretende adaptar a novos tempos, a novos interesses do Estado e dos cidadãos. E o modelo que nós temos e que vamos publicar está adaptado, fizemos inquéritos, para além daquele inquérito nacional, depois fizemos inquéritos aos jovens e, portanto, tratámos o modelo, não vou cansar aqui, e o modelo já tem a abrangência, a integração no sistema de ensino. Aliás, quem coordena isto não tem nada a ver com o Ministério da Defesa, ao contrário de algumas pessoas que interpretam. Nem é o Ministério da Defesa. Na maior parte dos países é o Ministério da Educação e do Ensino Superior, o Ministério da Defesa. Mas pronto, a abrangência, a integração no sistema de ensino, a duração, áreas de aplicação à intervenção, organização, incentivos de adesão, e são muitos, especificidades de frequência e alguns aspectos práticos. Foi isto que nós fizemos, que vamos apresentar, mas eu posso dizer, basicamente, a tendência é esta. Será tendencialmente geral e universal, estaria integrado no sistema de ensino nacional, teria uma duração entre 6 a 12 meses, cobriria um leque diversificado de áreas de atuação, entre as quais a segurança e defesa. Nestas, a duração é sempre menor nesses países, é só 6 meses. Mas também a educação, a saúde, o apoio social, a justiça, entre outros. E, portanto, o que nós queríamos na SEDES era, como fim de sempre, era pôr à discussão estes temas e acho que isso foi atingido quando nós lançámos o relatório na segunda-feira e houve pessoas que não concordaram connosco, a começar com o Ministro e constitucionalistas. Ótimo. O que a gente quer é que haja gente que não concorde connosco e que diga que é para depois haver debates. Porque se todos concordassem, isto obviamente ficava esquecido. E por isso estou aqui disponível depois também para responder às perguntas. Muito obrigado.